técnico de transações imobiliárias. Bens imóveis. Numa visão jurídica, todas as coisas que existem na natureza, sejam corpóreas ou incorpóreas, desde que pertençam a alguém ou tenham algum valor econômico, são consideradas bens. Assim só é possível existir o bem se houver a coisa, o dono é um significado econômico. Entre os diversos bens juridicamente considerados, encontram-se os bens imóveis, definidos como aqueles que, por natureza ou por destino, não podem ser removidos de um lugar para outro, sem perda de sua forma ou substância. Aos bens sobre os quais se exerce o direito de usar, gozar, dispor e reaver de quem injustamente os possua, dá-se um nome de propriedade. E quando se trata de imóvel, tem-se a propriedade imóvel. Propriedade. O conceito de propriedade variou com o tempo. Entretanto, o significado tem se mantido fiel às suas origens. Está sempre ligado ao que é particular, próprio, peculiar de uma coisa que é inseparável de outra ou que a ela pertence. E, pois a condição em que se encontra a coisa, em caráter próprio e exclusivo a determinada pessoa. Direito de propriedade. Questão que sempre desperta polêmica é o fundamento do direito de propriedade. Existem diversas teorias, todas elas com seus defensores e opositores, com defesas e argumentações que vão da vontade divina, ao assentimento universal, da ocupação, da função social etc. Nos estados modernos, a tendência é cada vez mais acentuada no sentido de tornar a propriedade como um fator de função social, principalmente a propriedade de terras, como bem observa Silvio Rodrigues, que assim se expressa. Toda a legislação sobre a reforma agrária se inspira no princípio de que o direito de propriedade deve ser exercido de acordo com a sua função social. De fato, a grande linha da reforma agrária é em síntese uma só: combater os latifúndios e minifúndios improdutivos, a fim de proporcionar o surgimento e a difusão de uma propriedade agrícola de produção adequada. Discorrendo sobre a importância e amplitude da propriedade como a personalização do direito de um titular, Caio Mário da Silva Pereira afirma que a propriedade é o direito subjetivo padrão, dado que confere ao sujeito toda uma gama de poderes, e encontra na ordem jurídica toda sorte de proteções. A Constituição o assegura, o direito civil desenvolve, o direito processual oferece as ações defensivas, o direito penal pune os atentados contra a propriedade e o direito administrativo, vários de seus aspectos. Com efeito, toda e qualquer pessoa pode adquirir uma propriedade, conforme lhe é assegurado pela Constituição, que em seu artigo 5º, inciso 22, diz: é assegurado o direito de propriedade. Importante observar que, ao mesmo tempo que assegura ao cidadão o direito de adquirir uma propriedade, faz uma ressalva logo em seguida, quando, nos incisos 23 e 24, preceitua que a propriedade atenderá à sua função social e que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. O Código Civil, por sua vez, no artigo 1228, assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. Todavia, esse direito de dispor está condicionado a certos requisitos regulados por lei, para assegurar direitos de terceiros. Atenção! Na análise do artigo, devemos observar o que vem a se usar, gozar, dispor e reaver um bem. Direito de usar. É o fato de a coisa estar a serviço de seu titular, sem que haja modificações em sua substância. É o direito de ser usada a coisa conforme os desejos da pessoa a quem pertence. Direito de gozar. É a prerrogativa do poder de exploração da coisa economicamente, tirando dela todas as suas utilidades, seus frutos e produtos. Direito de dispor. Tem a amplitude de dar ao proprietário o poder de destinar a coisa como lhe convier, podendo alienar, gravar com ônus, transformá-la, doá-la, destruí-la etc., respeitando, todavia, o direito de outrem, que não poderá ser prejudicado em razão do mau uso da coisa por quem legitimamente é o seu proprietário.
Para se dispor dela, é necessário provar que além da legitimidade da propriedade, há também a liberdade para transferi-la a outrem, o que se efetiva com as certidões para fins imobiliários. Direito de reaver a coisa. Se para usar, gozar e dispor o proprietário precisa, antes de tudo, ter a posse da coisa, a lei lhe dá o direito de reavê-la daquele que, injustamente, a detém. Se o dono foi privado de seu bem, tem ele o direito de recuperar o seu domínio. Diversas são as ações que o proprietário pode intentar para reaver a coisa, sendo a principal delas a reivindicatória. É importante considerarmos, contudo, que esses direitos não ilimitados, pois sujeitam-se a restrições como: o Estado se reserva o direito de desapropriar um imóvel em função de uma necessidade social, uma utilidade pública ou, ainda de confiscar propriedades nos casos previstos em lei. Os municípios estabelecem normas sobre zoneamento, utilização do solo, loteamentos, gabaritos para construção, restrição de utilização conforme a natureza ou localização do imóvel, normas federais sobre os terrenos de marinha, faixas de fronteira, desvinculação do subsolo, normas sociais de coexistência pacífica. Benfeitorias. Benfeitorias são obras executadas no imóvel com a intenção de conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo. Existem várias espécies de benfeitorias e cada uma produz um efeito jurídico diverso. As benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluntárias. Necessárias são aquelas que se destinam à conservação do imóvel ou que evitem que ele se deteriore. Os reparos de um telhado, infiltração ou a substituição dos sistemas elétrico e hidráulico danificados serão benfeitorias necessárias, vez que conservam o imóvel e evitam sua deterioração. As benfeitorias úteis são obras que aumentam ou facilitam o uso do imóvel. A construção de uma garagem, a instalação de grades protetoras nas janelas, ou o fechamento de uma varanda são benfeitorias úteis, porque torna o imóvel mais confortável, seguro ou ampliam sua utilidade. Já as benfeitorias voluptuárias não aumentam ou facilitam o uso do imóvel, mas podem torná-lo mais bonito ou mais agradável. São as obras de jardinagem, de decoração ou alterações meramente estéticas. A lei trata essas benfeitorias de maneiras diferentes. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, são indenizáveis e dão direito ao locatário de reter o imóvel até o recebimento dos gastos comprovados, mesmo quando houver pedido de retomada pelo locador, salvo se do contrato constar renúncia do locatário quanto às mesmas. Mas, ainda que conste do contrato que as benfeitorias só poderão ser executadas com autorização prévia e formal do locador, no caso de benfeitorias necessárias, deve o locatário notificar o locador para realizá-las. Se este não o fizer, e as danificações do imóvel puderem comprometer o uso normal do mesmo, terá o locatário o direito de executá-las, mediante 3 orçamentos, notas fiscais e recibos respectivos, para, em seguida, postular pela via judicial a compensação do valor gasto quando do pagamento das mensalidades de aluguéis. Quando se tratar de benfeitorias úteis, estas só serão indenizáveis se houver prévia autorização do locador para que o locatário possa executá-las. Nesse caso, sendo autorizadas, também darão ao locatário o direito de reter o imóvel até o recebimento dos valores comprovadamente despendidos. Já as benfeitorias voluptuárias não geram direito ao locatário de reter o imóvel. Artigo 36. Quando executadas, deve ser levado em conta que o custo do investimento não será recuperado. É que a lei entende que as benfeitorias voluptuárias nem sempre trazem um efetivo benefício para o locador, que pode ter outro conceito de beleza e estética. Contudo, estas poderão ser retiradas, desde que para tanto não sobrevenha qualquer tipo de prejuízo para o imóvel. Classificação dos imóveis. Muitas são as formas com que se pode classificar a propriedade imóvel. Isto depende da ótica com que se quer estudá-la, já que está presente em todos os segmentos do indivíduo, de sua família, de sua sociedade, de sua cultura, de seu país. No direito brasileiro, de acordo com o Código Civil, artigo 1248, os bens imóveis podem ser classificados em imóveis por sua natureza, imóveis por acessão física artificial,
Imóveis por acessão intelectual. Numa visão mais ampla, observando a ótica jurídica e considerando também seus aspectos econômicos, tributários e políticos, podemos considerar que o imóvel em nosso país admite sua classificação em 4 grupos, cada um deles por sua vez admitindo desdobramentos. Nestes termos, o imóvel pode ser público ou privado, individual ou coletivo, urbano ou rural, natural ou por acessão. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.